Bom dia, riquezas! Estamos ao vivo para mais uma live toda sexta-feira, 10h10. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para vocês e trazer uma palavra profética para sua vida, trazer uma palavra de renovação. Fechei ali a porta e vamos estar aqui, eu e a Karina, convidando também vocês, convocando você, mulher, que a partir dessas lives você consiga sentir que a sua história tem valor, que Deus está te chamando para um novo tempo, um tempo de você transbordar tudo que você já viveu, já foi transformada na vida de outras mulheres. Cris, seja bem-vinda. Você já sentiu que você superou certos desafios, que você passou por determinadas situações, que hoje isso é tão forte que outras mulheres precisam saber? Você já desejou escrever um livro? Você já desejou ter a sua história num livro e isso se tornar um legado para sua vida, para sua família, para o seu negócio e levar isso para outras mulheres? Me fala se isso é algo que queima no seu coração. Algo que você já desejou, porque Deus tem chamado mulheres, levantado mulheres para esse tempo de transbordo, para esse tempo de um novo nível, onde você não só foi colocada no fogo, né, forjada e moldada e atingiu novos patamares, mas chegou um momento de você transbordar isso na vida de outras mulheres, de você ensinar outras mulheres, de você mostrar a sua história, mostrar que é possível, mostrar como você fez para se tornar uma mulher mais madura, mais segura, uma mulher que vive dentro de um propósito, tá? Esse é o convite. Se você sente no seu coração isso, entra no grupo VIP e nós vamos te chamar para conversar e te mostrar os detalhes desse projeto, que é o livro em coautoria, Seguras de Si, Vivendo de Propósito, que tá eu e a Karina aqui para trazer essa oportunidade. Já compartilha. Deixa eu só colocar aqui. Oi, Karina. Tá me ouvindo? Acho que tá carregando, peraí. Vamos compartilhar essa live para mais mulheres. Deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. Para todas estarem presentes. Será que é a minha internet? Acho que você abriu um pouquinho a porta de volta. Tinha deixado fechado, mas vou abrir. Travou. Que é a sua aí, Karina. Envia para os seus canais de comunicação, copia o link dessa live, envia nos grupos que você tem. Convida essas mulheres para estar presente com a gente, para ouvir, além desse conhecimento profundo que nós vamos trazer sobre como que você consegue discernir se é Deus, se é seu ego, se é as coisas da sua cabeça. Não sei vocês, mas eu já tive muitas dúvidas sobre isso. Mas será que é Deus falando comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Hoje nós vamos trazer esse conteúdo aqui para vocês também. Mas vai convidando as mulheres. Oi, Karina. Agora deu, gente. Certo, Bom né? dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. Andressa, seja bem-vinda.
Vamos compartilhando essa live com mais mulheres, Compartilhando aqui. enquanto o Instagram também está nos entregando. Essa live fica gravada também e a gente... Oi, Stephanie. A Stephanie com certeza logo, logo já estará conosco aqui também, sendo coautora do livro. Hoje nós já estamos com 5 pessoas, né, Karina, confirmada para a coautoria do livro. Sim, Estamos em graças a busca aí Deus. de mais 11 mulheres, né? Mais 11 mulheres para compor essa liga de mulheres que passaram por experiências com Deus, de encontrar o seu propósito, encontrar a sua identidade, o que que isso refletiu, né? Às vezes refletiu no seu casamento, às vezes refletiu na sua maternidade, às vezes refletiu nos seus resultados financeiros, às vezes refletiu na sua autoestima, às vezes refletiu no seu relacionamento com o seu próprio corpo, às vezes refletiu é, na forma com que você entende a religião. Então, tem várias, às vezes refletiu até em como você enxerga a vida, né? E a gente vai trazer autoras para esse livro que querem aumentar sua autoridade, que querem sim trazer isso como um produto, mas além disso, trazer isso como uma forma de deixar um legado na sua vida, né? Falar que você é uma escritora, trazer isso para dentro do seu posicionamento, do seu negócio e transformar a vida de outras mulheres através da sua história, né? Não só como um incentivo, um encorajamento, mas também com ferramentas práticas para que isso possa realmente ter ali aquele 1% de mudança que vai ocasionar ali aquela bola de neve e você vai ter aí essa possibilidade de transformar a vida não só da mulher que vai ler esse livro, mas de toda uma geração, de toda uma família que também vai ser impactada por aquela mensagem que você vai deixar nesse livro. Então é muito mais, às vezes você conta a sua história, mas num post, você conta a sua história num artigo, você conta a sua história nas redes sociais, mas isso vira vento, né? A forma do livro é você concretizar isso e isso ser passado, às vezes um livro, gente, pode ser lido por várias pessoas, né? Dezenas, centenas de pessoas. Então imagina como isso é grandioso, né? E você ter isso num papel ali, né? Olha, eu sou autora desse livro, a minha história está aqui dentro, compartilhar, levar para os lugares para dar de presente, para sortear, para uma mãe passar para uma filha passar para uma amiga, isso dá de presente. Então, assim, é uma forma de realmente você concretizar a sua história, né? E fixar ela, essa parte da sua história até onde você já viveu, para você colocar isso junto com outras 14 mulheres, né? Que vão ser 15 no total. Então, você e mais 14 mulheres vão estar juntas aí nessa jornada, tá? Karina, fala um pouquinho de você, se apresente aí, né? Vamos interagir aqui com o pessoal. Stephanie, compartilha também você que está ao vivo aí. Convida outras mulheres da sua rede, né, para estar presente aqui com a gente e estar assistindo e participando conosco. Ó, eu tô compartilhando aqui com as mulheres, vocês compartilham aí também, gente, por favor. E essa live, além de convidar vocês para o livro, né, a gente sempre tem um princípio muito forte, né, Karina, que é o transbordo do que a gente viveu, do nosso conhecimento. Claro, Então, claro. tudo que a gente faz, a gente vai trazer aqui. Eu tenho algo muito forte hoje para compartilhar com vocês, tá? Que eu anotei, que eu tirei desse livro que eu tô lendo, não sei se vocês conhecem, que é Discernindo a Voz de Deus, da Priscila Shiraz. Eu não sei como é que pronuncia. Shiraz? Não sei. Da Priscila. Que ela é atriz também, né? Ela faz muitos filmes cristãos. Quarto de Guerra, acho que foi Quarto de Guerra também, acho que foi ela que fez, ó, essa atriz. Nossa, ela é maravilhosa, né? Eu não sei falar o sobrenome dela, ela é maravilhosa. Eu gostei desse livro aí, eu não li esse livro, não. Esse livro é muito bom. Tô gostando bastante. Já tô no finalzinho e eu tirei alguns insights aqui dele para vocês sobre, né, já que nós vamos falar hoje sobre como saber se é Deus ou se não é o meu ego.
E quantas vezes nós já tivemos essa conversa, né, Karina? Ah, Ai, mas só será todo que isso não é dia. coisa da minha cabeça? Será que isso é Só Deus todo dia. realmente? Né? Quem já sentiu isso aí, coloca nos comentários aí pra gente saber. Ô, gente, quem é uma mulher que busca de Deus direcionamento já teve essa dúvida. Só não teve essa dúvida quem não tá nem aí para Deus. Isso é fato, né? Quem tá vivendo a vida tipo ela Zeca Pagodinho, aí tudo bem. Mas quem é uma mulher de Deus já teve essa dúvida. Então hoje é para a gente poder trazer uma reflexão aqui. Não, a gente não vai trazer para vocês fórmulas prontas. E aqui uma coisa muito importante de falar é que o livro ele também ele não tem o objetivo de trazer fórmulas prontas para ninguém. Ele vai ser um livro de espaço de fala para as mulheres compartilharem o que elas superaram, a história de vida delas, como que elas fizeram isso, e trazer respaldo na palavra e no conhecimento que elas acessaram para superar. Mas não é para trazer fórmulas, né? Então, nem aqui, nem eu, nem a Lud temos é, pretensão, Essa essa intenção, né? pretensão, né, de trazer uma Uhum. fórmula pronta, assim que você vai fazer. A gente vai trazer Eu alguns acho que é abrir na minha janela. direcionamentos para que você compreenda como fazer, como trabalhar, como discernir, como diferenciar, porque é o que nós vivemos na nossa própria vida e o que a gente vai compartilhar, né? Então, assim, o objetivo dessas lives é trazer conteúdo, é trazer conhecimento, é dar para vocês ferramentar vocês mesmos para transformar a vida, a realidade, mas também falando já trazendo luz para aquilo que vai ser falado e trabalhado dentro desse contexto que é o nosso projeto, né? O Sim. projeto do livro de coautoria é simplesmente uma direção de Deus, onde nós estamos unindo as nossas comunidades e as nossas vivências e experiências e abrindo espaço de fala para outras mulheres terem um lugar para transbordar sobre a vivência delas, sobre a história delas, e nós vamos colaborar com isso, porque nós vamos ajudar e trazer estrutura. Porque eu acho que o mais difícil, né, Lude? Eu lembro quando eu escrevi meu primeiro livro, o mais difícil era como que eu vou fazer isso acontecer, né? Então, eu acho que é o primeiro passo para quem pensa, de alguma forma, quem nem pensa, que quer deixar um legado, quer contar um pedaço da história, compartilhar, ter uma estrutura. Então, isso vai ser oferecido dentro dessa possibilidade, que é muito mais otimizada do que se você for escrever um livro sozinha, né? Que demanda muito Sim. mais trabalho, muito mais investimento. Então, é isso. Então, hoje, o tema, como discernir quando a voz é de Deus ou quando não é, eu acredito que seja uma dúvida que, de alguma forma, ela nos ronda a vida inteira. Né? A Stephanie, ou Stefania, não sei, a Stephanie deve ser, ela falou que já passou por isso. Então, o que a gente pede para vocês aqui que estão ao vivo? De Deixa eu só vocês. rapidinho, Karina. A Stephanie marcou as pessoas aqui. Stephanie, clica no aviãozinho e Isso que eu ia manda para as falar. pessoas, tá? Não só marca, que eu não sei se marcar aqui as pessoas conseguem receber essa mensagem. Clica Não no sei, né? aviãozinho e encaminha lá no direct, que aí a pessoa consegue ver esse convite que você mandou para elas estarem aqui, tá? Só esse parênteses. Pode continuar, Karina. Mas é isso, né? Então, vamos lá, Lude. Me conta aí. Nossa, a gente já falou daqui, né? Aqui a gente já falou várias vezes, em vários encontros. A gente tem uma frase, né, minha e da Luz, que a gente fala: Deus, sou eu de novo e tenho pressa, né? A gente brinca. Porque a gente tá sempre, né, Senhor, então, eu tô precisando de um sinal, eu tô precisando de um caminho, eu tô precisando de uma validação e eu não tô vendo, né? E aí a Isso. gente fica nessa dúvida muitas vezes do nosso próprio movimento, de se é que aquilo que nós estamos desejando, ansiando, ouvindo, tendo quanto desejo e objetivo, tem a ver com Deus. E Sim. aí é sobre isso. Fala aí. Começa e E eu depois acho, eu vou eu acho o trazer. tema dessa live também super relevante, por quê? Porque muitas mulheres que já desejaram escrever um livro também, muitas falam para mim assim, ah, Ludi, mas deixa eu orar e ver se é o momento, né? Então eu acho o tema dessa live muito relevante, até para a gente trazer, porque esse livro ele nasceu das nossas orações, né? Das nossas consultas para Deus,
para saber se era também o momento, né, que a gente já foi convidada para diversos livros, se era a editora correta, se era, né, a gente leu o contrato várias vezes, a gente, né, trouxe isso com muito profissionalismo, com muita seriedade. A gente não tá aqui de brincadeira, tipo, eu quero contar a minha história e eu vou escrever um livro. Não, tá? Então, é muito relevante isso, porque na hora que você for sentar para conversar com Deus, entender se é o seu momento, eu acredito que isso também, que a gente vai trazer aqui de conteúdo, é muito relevante até para auxiliar as mulheres a entender se é o momento delas de escrever um livro, se é realmente algo que Deus está chamando elas para esse momento. Né? Se não é algo do ego, se não é algo, eu quero escrever um livro só para aparecer, eu quero escrever um livro só para mostrar como que eu tenho autoridade de ser autora, né? Então, é bem esse momento. E também para não olhar somente para o conforto, que é um dos passos que eu trouxe aqui. Então, eu trouxe 5 passos, tá? Mas antes desses 5 passos, eu percebo que existe um preparo antes de você, que é o que você trouxe, Karina, que é, se você está aqui e está buscando, toda mulher cristã, toda mulher que às vezes ainda nem é cristã, porque eu olho também para minha história no momento que eu não era cristã, e mesmo assim eu queria ouvir a voz de Deus, e eu comecei nessa busca. Então, o que eu trouxe, assim, que Deus me trouxe muito forte nessa live? Que existe, primeiro, uma intenção do seu coração, onde a gente começa a arrancar as nossas raízes de tipo, eu sei tudo, a minha presunção, né, de saber, achar que eu sei tudo, a minha soberba de achar que eu sou boa o suficiente, o meu egocentrismo de achar que, né, é tudo sobre mim. Então, começa-se a criar essa vontade no nosso coração, que eu acredito que é o Espírito Santo já nos incomodando de alguma forma, de a gente olhar que existe algo muito além de nós mesmas. Que existe algo muito maior do que simplesmente a gente estar aqui nesse mundo para fazer dinheiro, para ter casa, para ter carro, para fazer as coisas do mundo. E aí o Espírito Santo começa a nos incomodar e, para mim, o primeiro passo para a gente começar a querer ouvir a voz de Deus, antes desses 5 passos que eu vou trazer, é o nosso coração rendido. Para a gente dar espaço para Deus falar. Primeira coisa. Porque não adianta a gente começar a fazer esse passo a passo, ler a palavra, enfim, ter relacionamento, entender se é eu mesmo ou se não é Deus, o que eu sinto quando é Deus, o que eu não sinto quando é Deus, quais são as características para eu identificar se é a voz de Deus ou não. Antes da gente entrar nisso, a gente precisa ter o coração disposto, disponível e deixar sair de nós, arrancar essas raízes do egocentrismo, do orgulho, da presunção, né? Da arrogância, da soberba. A gente vai ter que nos deixar viver esse momento aqui para a gente conseguir discernir a voz de Deus. Sem isso, eu acredito que a gente pode aplicar esses 5 passos que eu vou trazer aqui, que não vai adiantar. Não vai resolver. Tá? É isso que eu penso. Quer acrescentar, Karina, alguma coisa? Eu posso trazer os 5 passos e a gente vai complementando. Pode trazer. Eu assim, como essa live a gente vai trazer de forma muito fluida, eu tenho, assim, para mim, né, que eu acredito que está dentro do que você vai trazer. Eu anotei aqui três direcionamentos, 3 passos também, mas eu acho que você traz e eu vou falar, né, depois. Você complementa. Isso, eu complemento. Pode trazer aí e vamos junto. Ó, o primeiro passo que eu separei é conhecer a Deus. Primeira coisa para você entender, vamos dizer que alguém me chama aqui na porta. Ludmila. Se for meu marido, na mesma hora eu vou falar, Inácio, seu pai tá chegando. Ó, é o Tony me chamando. Por quê? Porque eu conheço a voz dele. Se o Inácio chama aqui, mãe, eu vou saber que ele. Se é uma pessoa que eu nunca vi, o carteiro me chamando, eu falo assim, ó, tem alguém me chamando. Mas não sei quem é, porque eu não o conheço. Então, primeira coisa para a gente discernir a voz de Deus, que tem muita conexão que eu estava falando do coração rendido, é você ter tempo de qualidade com Deus.
né? Você conhecer a Deus. Então isso entra muito numa live até que a gente já fez, né, Karina? Que são as rotinas, né? Os hábitos que a gente precisa criar para ter o relacionamento com Deus. Não vou entrar em tudo, porque só isso deu uma live de 1 hora, né, gente? Mas resumindo, é você ter esse tempo de qualidade com Deus. É você ler a palavra, é você orar, é você ouvir louvor, é você fazer jejum, né? Jejuar de forma espiritual e com intencionalidade. Então, o primeiro passo é esse. É você ter um relacionamento. Porque senão, como é que você vai saber se é Deus ou se é você, se você não consegue saber, né? Não tem conhecimento de quem é Deus. Então, a primeira coisa é essa. Tá dentro da sua lista aí, Karina? Sim, tá dentro da minha lista. Eu coloquei aqui, ó. Gente, a gente não combinou, não. Não, A gente tá na manda minha só lista, o tá aqui, tema ó, na e minha vamos ver o que lista. vai dar. Não, tá aqui na minha lista. E exatamente isso que você trouxe, ô Lude. E aí, até trazendo aqui um texto, né, E eu de olho na hora, hein, gente? 10h50 tem que ir embora. Ai, meu Deus, a gente tinha que fazer uma live de 100 minutos pra Coloquem cá. vocês aqui também que estão Ó, assistindo, né? Se faz sentido para vocês, se vocês também, ou não, nunca tinha pensado nisso, não sabia como era o relacionamento com Deus, o que que é isso, pra gente também ir conhecendo vocês, tá? aqui, Lude, você tava falando do Tony aí, lá do Inácio, né? Quando o Tony chegar, e eu lembrei desse versículo aqui, João 10:27. As minhas ovelhas, cadê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? De você conhecer a Deus. Não adianta nada se você não conhecer a Deus, porque Uhum, e para isso aí eu não sei se está dentro do escopo dessa sua lista, né? Mas para conhecer a Deus demanda-nos tempo com Ele, né? uhum. Tempo para que a gente possa desenvolver as práticas espirituais Práticas espirituais. para silenciar a voz do ego. Como é que eu Uhum, conheço a Deus? Buscando Ele constantemente. E como é que essa busca ela faz com que eu ouça mais a Deus? Práticas espirituais, oração, jejum, meditação da palavra. Porque é essa ocupação do dia a dia que faz com que eu conheça a voz dele e que eu morra para a minha voz. justamente. E é um exercício diário, né? Diário. Eu acho que isso a gente pode até fazer uma outra live de novo só sobre Sim, isso. Vou até sim. anotar aqui para a gente colocar dentro da Práticas nossa espirituais. lista. Pode Práticas colocar. espirituais. Por quê? Porque isso é igual ir na academia, literalmente. Por quê? Porque nós, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de constante alimentação, constante reposição de água, constante reposição de hormônio, constante reposição de exercício, todos os dias, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quem somos nós para achar que a gente não vai também se renovar? Todo dia você come, você faz xixi, você faz cocô, você precisa de exercício, beber água. Então, é todos os dias. É Isso aí. todos os dias fazendo as práticas espirituais, tá? Então, isso é uma coisa. Não vou entrar em detalhes nisso aqui. Eu acho que isso cabe mais uma live só sobre isso. Né? Senão a Entendi. gente não vai ficar aqui até 3 horas da tarde. A segunda coisa, Karina, eu já vou para o próximo passo. Tá? Por Uhum. quê? Porque eu acho que esse primeiro nível é uma coisa que quase todo mundo que já tem um relacionamento com Deus já sabe. Talvez precise se aprofundar um pouco mais em como fazer as práticas espirituais. Uhum. Mas ela já sabe, legal, para eu conhecer a voz de Deus, eu preciso me relacionar com ele. Aí entra um outro tema de uma outra live, que é como ter esse relacionamento mais profundo com Deus, tá? Mas o segundo passo para você discernir, que aí eu até vou dar crédito aqui à Priscila, tá? Que eu tirei desse livro, os próximos 4 passos, que é uma característica de Deus, que é ser persistente. Então, Deus, se você só teve uma ideia de uma coisa, aquilo só surgiu na sua cabeça e depois foi embora, provavelmente aquilo era coisa do seu ego. Por quê? Porque quando uma mulher ela tá imatura, ela vai agir por impulso. E aqui eu quero Uhum. até abrir um parênteses, que é uma coisa que eu até falei na live que eu fiz, que é sobre também reconhecer a voz de Deus. Deus, ele conversa com a gente no mesmo canal, ele usa o mesmo canal que o diabo.
Então, a nosso pensamento, ele pode ser do diabo, pode ser de Deus. Ele pode ser do nosso ego, pode ser do Deus, porque é o mesmo canal aqui, ó. É a nossa mente, é o nosso sentimento, ele vai vir no mesmo lugar. Então, por isso que é tão desafiador, às vezes, a gente conseguir discernir. Porque você não sabe se você está sentindo, se é de Deus, se é do meu ego. Se o que eu estou pensando é de Deus ou do ego. Se a pessoa está falando comigo se é de Deus ou do ego. Então, fica muito desafiador, porque é o mesmo canal. E aí, o que a gente traz? Que a gente identificar essa voz de Deus através da persistência. Porque se você só teve aquela ideia, só teve aquele sentimento, e você foi lá e agiu por impulso, porque você estava imatura, às vezes ainda sendo muito conduzida pelo medo, pelas feridas, você vai lá e faz e aquilo ali não era de Deus. Então, Deus, ele é muito persistente nas suas palavras, no quesito de que, vou dar até um exemplo da Stephanie. A Stephanie, a gente está conversando com o livro, sobre o livro, já deve ter, né, Stephanie, eu acho que uns 6 meses para mais. Se fosse algo inusitado, ela não estaria continuando aqui, ela não estaria persistente nesse chamado que Deus tem para ela. Porque Deus, ele não te chama só uma vez e desiste de você. Deus é persistente. E aí ele vai usar uma live, ele vai usar uma amiga, ele vai usar uma pregação. E aí alguém vai te enviar um vídeo que fala a mesma coisa. E aí, olha, eu tô até arrepiando. E aí eu falo até comigo que eu também passei por isso, né? Deus usou 3 pessoas ou mais para vir falar comigo sobre a mesma coisa, confirmando. E aí você fala, não, isso é de Deus. Por quê? Porque ele não vai desistir de passar a mensagem que ele quer para você. Ele não vai desistir de te chamar. Não. E aí você vai ler o livro e vai falar, putz, grila. Mas isso aqui é a resposta que eu queria. Aí você vai assistir essa live, putz, mas era a resposta que eu queria. E aí você vai receber um vídeo de uma amiga e você vai falar, nossa senhora, mas era isso aqui. Aí você pode, é de Deus. Aí você vai começar a dar uma desconfiada que aquilo ali é de Deus. Tá? É isso aí. Faz sentido, Karen? Teve alguma experiência? Vocês que estão aqui já tiveram alguma experiência disso? De ter aquela constante mensagem? Parece que só falta assim, tá desenhado nas nuvens. Eu acredito, Lud, que... e aí junta, na verdade, 2 coisas, né? Nessa sua fala. Tem a ver com a voz de Deus e tem a ver com o propósito de Deus para nós, né? Não é só questão da voz de Deus. Aí, essa fala sua, para mim, ela se dá quando a gente tem as 2 coisas. Quando Deus está nos chamando para algo e isso fica insistente no nosso coração, fica insistente, né? Sim. Então, isso não tem a ver só com o ouvir, mas tem a ver com o propósito de Deus para nós. E aí entra em outra live, que é a questão da obediência, né? Mas sim, é isso mesmo. Quando você tem uma dúvida se algo aí, falando de uma forma específica, esse projeto, essa mudança, isso daí, é Deus me falando, não vai vir uma vez só. Não vai se apresentar de uma vez só, né? E aí, gente, a gente precisa entender que eu vou pegar um gancho muito importante. Deus, ele é multifacetado e ele nos fez de uma forma criativa. Cada um tem um DNA de Deus de formas diferentes. Então, Deus conhece você e ele vai ele vai falar com você de formas diferentes, com cada uma, e que tem a ver com a forma que você escuta. E que tem a ver com o meu terceiro passo. Pois é, tá vendo, gente? Tudo nós estamos olhando. Entendeu? Então, assim, esse é o maior erro de nós mulheres que vivemos nessa geração comparativa. A gente quer ouvir Deus da forma como a outra ouve. Eu quero que Deus me responda como responde a Lud. Então, e a gente conversa muito, eu e a Lud, e Deus fala comigo muitas vezes através de números. Ele se apresenta para mim através de números. Ele me dá um número, sabe? De pagamento, de valor, de pessoas, de lugares. Ele me dá um número. E é assim que eu entendo, entende? Ele me dá um tempo. Então, comigo é assim. Com a Lud é diferente. Aí a gente volta lá no primeiro passo. Como que eu vou saber, Karina? Você precisa conhecer a Deus e se tornar... Ele te conhece, mas ele quer te conhecer mais. Então, você precisa conhecer a Deus para que ele possa conversar com você da forma como ele sabe que você vai ouvir.
Isso é muito importante, Karina, porque a gente entra dentro de uma característica feminina que é a comparação. Sim, sim. Então, muitas vezes a gente vê alguém, e eu vou entrar aqui até numa coisa que tocou muito meu coração uma vez que eu estava assistindo uma live de uma mentora nossa. Ela falou assim, tá, você quer ter a intimidade que eu tenho com Deus, mas você não passa o tempo que eu passo com Deus. Então, por exemplo, não tem como eu conhecer alguém se eu quero conhecer aquela pessoa lá, é Deus, mas eu não passo o mesmo tempo que ela passa. E aí eu quero ter o mesmo nível de intimidade, de ouvir a voz, de Sim. receber sinais, de tudo, mas só que eu não passo aquele tempo com ele. E aí eu quero começar a entrar nessa caixinha, que é uma caixinha muito maliciosa para nós mulheres, que é a caixinha da comparação. Ah, mas eu queria que Deus falasse comigo igual fala com a Karina. Tem gente que escuta a voz de Deus de forma audível. Eu nunca ouvi dessa forma. Eu já. Tem gente que contava, eu vi algumas lives de pessoas falando assim, ai Deus, eu quero um sinal. E aí a pessoa falava assim, ah, eu quero um sinal. Se for isso, pede uma pessoa para falar comigo sobre isso. E ela foi caminhar. E aí ela foi encontrou o homem na rua e aí o homem virou para ela e falou assim, minha filha, sabe aquela mensagem que você pediu para Deus? Deus falou que é isso. Nunca aconteceu isso comigo. Mas com essa pessoa aconteceu. Sim, Aí eu vou sim. ter inveja, eu vou querer. Não. Deixa eu encontrar a forma que Deus conversa comigo. É uma vez que eu pedi, Deus, ó, se for isso, for confirmação, eu quero ver esse tipo de borboleta. Eu fui na rua e vi. Qual era a possibilidade de eu ver esse tipo de borboleta? E eu pedi na hora, eu falei assim, olha, eu vou na rua, eu vou lá levar o Inácio na escola. Se eu ver, é porque eu vou saber que é o sinal. E eu vi. Foi o jeito que eu me relacionei com Deus. Então, isso é muito importante, que é até o meu terceiro passo, que é essa característica única, né? Deus é pessoal. Deus, ele vai falar com você de uma forma única, tá? E nessa forma única, o que eu quero trazer também para vocês? A voz de Deus, ela nunca é uma voz de culpa, de condenação, de cobrança. Então, se você às vezes está na dúvida entre fazer uma coisa ou outra, a voz de Deus nunca vai ser aquela voz de cobrança, de culpa, de julgamento, de intimidação. Então, se você está sentindo pressionado em fazer alguma coisa, se você está sentindo aquele peso, isso não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz sim uma repreensão. Ela traz é igual uma voz de uma mãe, de um pai para um filho. Ele vai buscar te orientar, te corrigir, mas ele não vai te condenar, ele não vai te culpar, ele não vai fazer você se sentir envergonhada, ele não vai fazer você se sentir com medo. Ele vai te orientar. Muitas vezes você vai se sentir mal se você tá até com uma coisa que a gente falou até na aula bônus, né, essa semana, que foi sobre se sentir amada ou se você se sente culpada. É coisa sua. Então, entenda dividir isso. Quando é seu, que é das suas crenças, né, das suas culpas, das suas feridas que você está machucada, da forma que você ainda não está totalmente curada. Que eu vejo isso acontecer até agora com umas pessoas que já têm muito relacionamento com Deus. São geralmente isso aqui que eu tô falando, acontece com pessoas que já estão assim, espiritualmente muito evoluídas. Só que emocionalmente elas estão que pode caminhar diferente. Sim, Tem pode. pessoas que talvez estão muito emocionalmente maduras, mas espiritualmente está longe de Deus. E tem pessoas que estão espiritualmente muito maduras, Sim, sim. relacionamento com Deus, eu faço minha rotina, minha prática espiritual, tá uhul, tô todo dia naquilo ali. Vou 3 vezes na igreja, faço devocional todo dia, passo 1 hora de tempo com Deus, tô espiritual lá em cima, mas o meu emocional tá abalado. E aí eu começo a achar, confundir, que aí eu sinto medo, vergonha, será que é culpa? E aí pode confundir com a voz de Deus, que a voz de Deus ela não condena, ela não te culpa, ela não vai te intimidar, Sim, tá? ótimo. Quer complementar? Alguém aí já teve esse desafio de sentir, às vezes, que a culpa, vergonha, medo, condenação, acusação, isso é coisa da sua própria cabeça e das suas feridas emocionais. Sim, sim.
Eu Faz acho que é sentido aí? perfeito, perfeito. Vamos pro quarto e pro quinto, o que acrescentar, Karina? Não, pode partir pro quarto, aí depois a gente. Nessa parte eu não vou acrescentar, não. Quarto e Tá, quinto, e aí eu depois, se não tiver dentro dos que eu coloquei, eu falo, eu complemento. tá. O quarto passo é sentir paz. Aí, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá aí. Terceiro passo. Sentir paz. É, E aí, vou deixar você complementar mais então essa parte, que é a diferença entre sentir paz e ser confortável, sim. tá? O conforto tem a ver. Aí volta ao que você falou antes. O conforto tem a ver com o nosso ego. Essa é a diferença. O conforto tem a ver com as nossas necessidades. A paz aqui, ela é um estado de espírito que é possível apenas quando o Senhor age, quando o Espírito Santo age. A paz que fala aqui, que é a paz de Deus que excede né, todo o entendimento, é uma coisa interna, não é externa. O conforto tem a ver com algo externo que me dá uma certa tranquilidade. Isso é conforto. A paz é algo interno, é uma confiança que me faz abrir mão do controle. Então, assim, estar em paz é você. Eu acho que não, nem é sobre não ter dúvida, é sobre você estar em confiança, sabe, Lude? Mas eu tenho muito isso. Se eu não tenho paz sobre algo, ou antigamente não. Eu tinha a gente nessa geração da gente ter que ser ousada, da gente ter que ir com medo mesmo, essa história toda, ela me fez muitas vezes tomar decisões sem paz. E hoje eu tenho isso como um termômetro muito, muito preciso, né? Se algo está me desconfortando, eu falo, olha, eu não faço se não tiver paz. E as últimas escolhas, decisões em relação à compra, a curso, a mentoria, a compra de casa, a não sei o quê, tudo foi nesse lugar de isso não me deu nenhum tipo de dúvida. Uhum. Não é que não me deu medo, tá? Tipo assim, ai, frio na barriga. Não, não me deu dúvida. É isso. É É. isso que vai acontecer. Gente, pega essa chave, tá? Pega essa chave e vamos fazer um exercício. Por quê? Porque eu acho que até eu escrever um livro, ele vai cair nesse discernimento aqui, que é a paz, você conseguir discernir paz de conforto. Porque escrever, e a gente falou, estamos sofrendo batalhas espirituais por conta desse livro. Com certeza. É desconfortável? Mega. A minha família e a família da Karina está sendo atacada Sim, espiritualmente. sim. Por quê? Porque nós estamos levando a possibilidade de mulheres transformar as vidas de outras mulheres. O inferno quer que isso aconteça? Não. Claro que não. O que ele puder fazer para atacar a nossa identidade, a nossa família, que é a nossa base, ele vai atacar. Então, quando você se propõe a contar a sua história para transformar a vida de outras pessoas, você está saindo de uma zona de conforto e mexendo com o céu de uma forma que você vai ser atacada, vai ser desconfortável. Vai acontecer desafios. O diabo não Só que você quer, tem que ter gente, o diabo paz. não quer o diabo não quer mulheres seguras em Deus, porque mulheres seguras de si não tem a ver com empoderamento. Mulheres seguras de si tem a ver com você segura em Deus, por conta da sua identidade estar firmada nele. E eu sei disso porque é o trabalho da Lute. Então, segurança em si é segurança em Deus. O diabo não quer que você se torne segura porque você vai ser uma mulher posicionada nas áreas diversas. E o diabo também não quer que a gente viva o nosso propósito, porque ao viver o nosso propósito, nós estamos cumprindo o plano de Deus, que é o inimigo dele. A gente não é inimigo dele. Quem é o diabo? Ou quem é Deus, né? Mas nós somos usados por Deus, então ele vai nos usar para poder interromper o plano de Deus. Então, assim, claro que viver uma vida com propósito e se ser segura é algo que faz o inferno tremer. Uhum. Então não vai ser confortável. Não Então, vai quem está aqui, ó, mesmo ser quem está ao confortável. vivo? Thaís, Stephanie, Seria, Rejane, sabe o que seria, Nilza. seria confortável eu e a Lud fazermos o que funciona e nos dá dinheiro todos os dias. Isso é confortável. O projeto, por exemplo, desse livro, ele não nos dá R$ 1. Entende? Mas é um projeto que a gente sabe, a gente está segura de que ele vai acontecer, que as mulheres vão vir, as mulheres certas. Hoje de manhã eu estava orando por isso. E ele vai acontecer
Por quê? Porque é um projeto dele. Então, vai acontecer. De uma forma ou de outra. Entende? Quem sente isso, gente? Não, assim, dá pra sentir a energia passando nas veias, assim, ó. E vocês que estão aqui, vocês estão convocadas. Aí fica a autorresponsabilidade que é Sim, de sim. vocês. Agora vocês vão se deixar ser usadas por Deus? Vocês vão se posicionar para isso? Porque qual é o quinto passo? É desafiador. O quinto passo que está nesse livro, tá? Vocês que estão aí ao vivo, ó. Uhum. Tô já fazendo uma propaganda gratuita aqui para Priscila. É desafiador. Então, quando é a voz de Deus, e eu já passei por essa experiência, a voz de Deus vai contra o que você quer. Ah, mas eu queria tanto ficar só vendendo mentoria, para que eu vou caçar vender livro? É Deus falando. Ah, mas eu queria tanto isso aqui, vai ser tão mais desafiador, né? Meu Deus, vou ter que parar um projeto que eu estava aqui, que estava me dando tanto dinheiro para escrever um livro agora. Mas eu tô sentindo. Pede confirmação, ora, tal. Senão você não ia estar nem aqui, você não ia nem passar nessa live. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa acontecendo no mundo, para que você ia chegar nessa live? E aí, Lude, pegando o gancho, né, dessa sua fala, é aquela história, né, do milagre. Se cabe no seu bolso, Deus não precisa atuar, né? Eu nunca esqueci do pastor falando isso. Cabe no seu bolso não é milagre, porque você dá conta de fazer com seus braços, entendeu? É quando não cabe no nosso bolso que Deus está sendo, nós estamos sendo desafiadas. E é isso mesmo, realmente, nós somos desafiadas. É, e é muito interessante porque quando a gente está nesse lugar de maturidade espiritual, entendendo que Deus nos direciona, o desafio não nos dá medo, sabe? Ele nos entusiasma. Eu já vivi nesses últimos anos muitas vezes isso. Então, quando a Lud veio do projeto, eu falei, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Quando eu entendi que era de Deus, eu falei, cara, vai acontecer. Vai, eu falo com a Lud, às vezes a gente fala, nossa, a gente tem que fechar, ele tem que ser quantas, aí que eu falo, ô Lud, vai acontecer, vai acontecer, vai. Eu falei com ela, eu não tenho dúvida que vai acontecer, não vai ser fácil, mas vai acontecer, e isso nos dá tranquilidade. E aí, eu não sei se você tem alguma coisa para complementar, mas eu queria trazer um ponto que tem a ver com isso, que não está na relação dos cinco que você trouxe. Você quer fechar essa parte aí? Fechei, não, Tá? fechei. E aí, gente, para encerrando, né? Eu até vou falar com a Lud, eu tenho uma consulta agora às 11, mas eu quero falar com vocês uma coisa muito séria. Como é, Karina, então, com isso tudo que vocês trouxeram, como é que ainda vou saber? É muito mais simples. Você faz perguntas. E aí, e isso vai abrir outras coisas. Mas, primeira coisa, tá coerente com a palavra? Primeira coisa. Fere princípios ou cumpre Anotem, hein, princípios? gente? Anota aí. Cumpre princípios? E aí, porque existe uma questão aqui, e aí a gente vai cair lá na outra que você falou de conhecer a Deus, que eu falei das práticas espirituais, né? Por isso que a gente precisa conhecer a Deus, por isso que a gente tem que ter tempo no secreto, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Porque nós ficamos na expectativa de que alguém traga a resposta e o sinal que a gente está precisando, sendo que a revelação do que Deus tem para nós já está escrita. Sim. A revelação de quem Deus é já está aqui. Então você precisa ler a Bíblia e você precisa de tempo com ele. E a revelação da promessa e do que Deus quer para nós também já está aqui. Então, assim, a gente está numa geração muito de purpurina e festim, e de muitos profetas, de muitos apóstolos. Eu não estou falando nada contra eles, mas assim, eu vejo muitas pessoas, principalmente mulheres, na dependência de uma liderança que vem e fala com ela, coloca a mão e fala: faça isso, vai para esse lugar, Deus está me apontando isso. Não, querida, autonomia. O Senhor quer que você seja o protagonista da sua história e você ouça a voz dele e seja direcionada. Então, eu e a Lúdia não tá aqui para falar, essa é a resposta de Deus para você. Pode ser que sim? Pode. Mas é você que precisa buscar. A gente não precisa de outros, entendeu? Embora ele use outras pessoas. Então, assim, conhecer a palavra. Tá dentro da palavra, confirma aquilo que Deus tem para nós, tá dentro dos princípios, é para ser feito. Mas é aquilo que a gente falou, né? Deus, ele é tão bom que
ele vai sim confirmar, né? Mas você tem que ter depois esse discernimento de até algumas pessoas, porque Deus usa as pessoas, mas o diabo também usa as pessoas. Então, para você ter esse discernimento de tipo, essa pessoa está me confirmando o que Deus quer para mim. Não é essa pessoa está me dizendo o que eu devo fazer. Essa pessoa está confirmando algo que já está na palavra, que já cumpre o princípio, tá? Então, mulheres, quem entrou por último aqui, que ainda está ao vivo e não assistiu o início da live, vai ficar salvo. Assiste o início da live e entra no grupo VIP que a gente vai levar para vocês todos os conhecimentos que vocês precisam, né? De como que vai funcionar com a autoria, qual que é a editora, qual que é a configuração do livro, quantas páginas você vai escrever, qual que é o valor do investimento, que dia que vai ser lançado, né? Porque vai ser lançado só no que vem, então você tem prazo para construir isso, prazo para escrever, prazo para pagar, tá? O que a gente precisa é de mulheres disponíveis, dispostas e que queima no seu coração fazer isso, tá? Um beijo, fiquem Beijo, com Deus. queridas. Link na bio, procura a gente no direct, a gente vai estar aí para tirar suas dúvidas. Em breve a gente já vai marcar um próximo encontro no Zoom para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Beijo, beijo. Tchau, Lud. Tchau.